Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Andressa, esse é o canal Ser Íntegro. A gente vai para a leitura de espiritual de número 5, tá bom? Então, se você chegou no número 5, saiba que só nessa playlist de espiritual e intenção tem mais 4. Se você não ressoar com o número 5, você pode escolher outro número, tá bom? E é isso. Tem outras playlists, cada um com seu tema, cada um com seus números. Tá bom, meus amores? É isso. Hoje a gente vai com os gatinhos. 5 cartinhas aqui pra vocês. Virou a estrela. Tem todos os recados? Acho que sim, né? Meu contato fica na descrição, tá bom? E as redes também. A justiça. Canos maiores, né? Aí já foi muita carta. Vamos de uma em uma. 5 de copas. 2 de espadas. 3 de paus. A temperança lá no fundo do baralho. E o 9 de espadas. Vamos lá, meus amores. Espiritual de número 5. Nossa, tô bem... Tô me sentindo devagar. A leitura é muito lenta. Vamos lá. No campo do passado aqui saiu a estrela. Ela me fala como se você começasse a enxergar possibilidades aqui, que talvez você não enxergasse. E aí de espiritual, intenção, você coloca dentro do seu contexto, tá bom? Pode ser que apareça algum exemplo aqui ou não, tá? Então você tem que observar. Aqui não é sobre religiosidade, não geralmente, pelo menos. Então é sobre intenção de vida, tá? A estrela aqui me fala, meus amores, que é como você começasse, como se você começasse ainda lá no passado, uns 2, 3 anos atrás, começasse a enxergar possibilidades aqui de viver a longo prazo algo que você escolha. Então, assim, um exemplo, uma religião a longo prazo. Qual a religião que eu me identifico mais? Qual os hábitos que eu me identifico mais? Quais os padrões aqui que você quer a longo prazo? Isso começou uns 2, 3 anos atrás. De você olhar com mais cautela e mais responsabilidade também de algo que você queira a longo prazo aqui, para manter por muito tempo. É como se fosse uma escolha aqui. Eu vou escolher a religiosidade ou não. Eu vou escolher os meus hábitos. Eu vou escolher os meus padrões mentais. São escolhas conscientes aqui. É como se você estivesse despertando para escolher de uma forma mais consciente. Além de só seguir coisas que falam para você fazer. Então, isso aqui no campo do passado, tá bom? É, isso mesmo. Eu tava vendo se tinha mais coisa. A justiça. A justiça, juntamente com a temperança, ela me fala assim que no momento atual, eu não sei se você vai se identificar agora ou se você ainda tá lá no passado, depende. Porque eu falo assim, no campo que saem as cartas. Mas às vezes eu venho percebendo nas leituras que algumas pessoas ainda estão no campo do passado e às vezes tem pessoas que já estão lá no campo do futuro. Então o tempo muda de acordo com a sua vivência, a sua experiência e o seu tempo de caminhada, tá bom? Então talvez você se identifique com o passado ou talvez você vai se identificar lá com o futuro. Sempre observa cada carta para saber onde você tá no momento da leitura.
tá bom? Recado dado. A justiça e a temperança, ela me fala assim de um encontro, de um equilíbrio. As duas me falam de uma certa forma de um equilíbrio mental e emocional, no sentido assim, algo que eu resolvi pra mim que eu quero a longo prazo, que faz sentido pra mim mentalmente, mas que as minhas emoções também combinam. Então é como se o mental e o emocional aqui fossem coerentes com as suas escolhas. Então vamos por aqui uma pessoa que estava em uma religião e ela viu que a longo prazo ela não sustenta aquilo. E aí ela começa a estudar outras religiões. E em outra religião ela se encontra aqui. E aí o mental. Por que eu tô falando muito e aí? Eu não tenho costume de falar e aí. E aí? E é como se dentro dessa nova religião ela se encontrasse mental e emocionalmente. Estar naquele lugar faz bem para ela, no caso você, né? Faz bem. Aquela filosofia de vida faz bem. Talvez a religião que ela estava não estava boa para ela. Era boa para outras pessoas, mas não para ela. No caso você, vocês estão me entendendo, não é possível. E aí ela muda. Mudando, ela se encontra. Então é nesse sentido aqui no momento presente. Pode ser, me veio uma filosofia de vida também, não necessariamente uma religiosidade. Então eu estava numa religiosidade e hoje eu mudo para uma filosofia de vida, sabe? Pesquisei o que é filosofia de vida, eu não sei. Me veio assim uma pessoa que é vegana, uma filosofia, é um modo de viver, é um jeito de viver. Ah, sei lá, veio só o vegano na minha cabeça. É uma filosofia. Ah, sim, uma filosofia também, o budismo, enfim, vocês entenderam aqui. Não vou abrir muito porque é individual de cada um, então não tem necessidade. Qual que eu falo aqui? O oculto? 2 de espadas aqui no oculto. No oculto, ela me fala assim, essa carta. É como se do momento presente para o passado e do momento presente para o futuro são questionamentos diferentes aqui. Então, da estrela com 2 de espadas é um tipo de questionamento passado, um questionamento no sentido assim, como eu me sinto nesse lugar, o que esse lugar me contribui. Isso é um questionamento. Já o 2 de espadas com a justiça e a temperança é outro tipo de questionamento aqui. Já sai do eu, não um questionamento mais do eu, é um questionamento do nós. Eu estando nesse lugar, como contribui para mim e para o próximo. Como esse lugar contribui não só para mim, mas também para o próximo. Então aqui a estrela e o 2 de espadas era muito no eu. E a justiça, a temperança e o 2 de espadas aqui já é o nós. Então teve uma evolução de quando eu estava no lugar, eu só estava vendo o eu. Então lá no comecinho era só o eu. Se isso aqui me faz bem, se eu tô bem comigo, se esse ambiente me faz bem, se essas pessoas me fazem bem. Então no passado era só o eu e o eu. Quando eu chego na justiça, na temperança com os 2 de espadas, já é o nós. Eu já me encontrei internamente. Agora eu quero saber, eu já estou bem. Como se fosse assim, uma pessoa curada, ela consegue ajudar na cura do outro. Antes, uma pessoa perdida não consegue direcionar outra pessoa perdida. Então, hoje que eu já me encontro, hoje eu consigo mais facilmente direcionar o outro. É nesse sentido. Quando eu resolvo dentro, eu consigo ajudar fora. Você fez um passo a passo muito bom aqui, certo? Não sei se você já fez ou se você vai fazer, tá bom? O 2 de espadas me fala desse questionamento de já estou bem internamente, agora como que eu posso auxiliar fora? Externamente aqui, tá bom? É isso. Qual que é o 3 de paus? E eu vou tirar mais uma cartinha aqui com 3 de paus, porque ele me fala assim, o eu foi muito bom pra você e é bom pra você. Porém, pra você pensar fora, você vai precisar ampliar a sua visão de não só o eu, mas também o nós. Não tô sabendo explicar. Seu Zé, eu preciso do seu Zé. 8 de ouros. Eu já entendi, eu só não tô conseguindo passar. Os gatinhos são perfeitos pra passar a informação. É que eu entendi, eu só não tô conseguindo passar. Aí seu Zé me ajuda. Só de embaralhar ele já me ajuda.
Notícias distantes. Virou aqui. Vamos lá, meus amores. Vou tentar explicar com mais clareza. Eu já expliquei, mas eu vou detalhar um pouquinho. Tá falando assim que... Sabe lá no passado, quando você tava confusa se aquele lugar era pra você? A partir daqui, você consegue direcionar outra pessoa. Então, como que você aprendeu lá no passado? A forma que você aprendeu, você consegue direcionar. Ah, veio o exemplo. Ai, obrigada. Você consegue direcionar outra pessoa, outras pessoas aqui. Não necessariamente que você precise trabalhar com isso. Não é nesse sentido. Talvez seja o seu trabalho, talvez não. Se esse não for o seu trabalho, a gente consegue direcionar outras pessoas conversando. Me veio um exemplo assim. Eu tenho uma mentoranda e eu explico com ela dentro da religião dela, porque ela tem uma religião específica. Então eu não mudo a religião do outro. Eu me adapto para explicar da forma que o outro me entenda dentro da percepção de crença dele. Eu trabalho assim. Enfim, aí uma pessoa chegou para ela fazendo alguns questionamentos e ela usou a base dela religiosa para uma pessoa que não tem a mesma base religiosa. E nessa questão, a outra pessoa ela não aceitou o argumento da minha mentoranda, porque ela usou a base dela religiosa para explicar algumas coisas que a outra pessoa não acredita. E aí quando ela me explicou, eu falei, não, ela não tem a mesma base religiosa que você, ela não tem a mesma crença que você. Então o que é válido para você não é válido para ela. Você tem que entender quais são as crenças dela, como ela funciona, para você explicar dentro da percepção de crença dela. Aí ela deu risada, a gente deu risada, eu falei, ela, ai, mas eu não sabia e tal. Eu falei, não, calma, respira, que isso não é função sua. Essa não é, você não trabalha com isso. Isso não é sua função, você não tem que saber. Você explicou da forma que você sabe que você consegue. É diferente de mim, porque eu trabalho com isso, então eu preciso entender sobre. Você não. Você fez a sua parte, você explicou da forma que você conseguiu, que você tem a sua capacidade de explicar, sendo uma pessoa que não trabalha com isso. Aí ela conseguiu, assim, relaxar internamente. Não foi um puxão de orelha que eu falei ali pra ela, eu só expliquei que nessas duas crenças diferentes, tem coisas que uma pessoa acredita e a outra não, tem coisas que servem para uma pessoa e a outra não, entendeu? É nesse contexto. Então aqui o 3 de espadas, eu acho que esse exemplo, eu não sei se vocês conseguiram pegar pelo exemplo, eu vou explicar dentro do exemplo. A forma que você aprendeu aqui te ajudou. Não quer dizer que a forma que você fez para você vai servir para outras pessoas. Então, direcionar dentro é uma coisa, contribuir fora é outra, entendeu? E aqui, para você conseguir de uma forma melhor, mais equilibrada, enfim, na sua mudança de percepção do eu pro nós, você vai precisar elaborar algumas coisas de uma forma diferente. E para elaborar essas coisas de forma diferente, você precisa ter opções diferentes. Então, aqui são 3 opções. Um exemplo. Vou dar um exemplo de esporte aqui. Eu pratico só um esporte, então eu vou praticar outros 2 esportes. Por quê? Porque aumenta a minha visão de acordo com aquilo que eu quero. Então, cada esporte, tem muitos esportes que desenvolvem muitas coisas, mas cada esporte, às vezes, foca em coisas diferentes. Tem esporte que é mais braçal, tem esporte que é mais da perna, tem esporte que é muito mental. Eu sei que não é um esporte, né? Mas eu falo que é um esporte. Eu acho que não é um esporte, né? Eu falo que o xadrez é um esporte. que ele exercita a mente. Sabe? Então vamos por aqui de religião, um exemplo. Que eu dei o exemplo de religião lá atrás. Então eu vou pegar 3 religiões diferentes, que é o que eu faço muitas vezes, para estudo. Como que cada religião pensa que... E assim eu consigo auxiliar outra pessoa que tem uma religião diferente da minha, entender aquilo que eu quero falar, sem que ela se sinta atacada pelo que eu tô falando. Entende? É isso aqui. Mas bem basicamente, tá falando pra você... Olha o estudo aqui. Tá falando pra você estudar mesmo, pesquisar, vai saber, vai procurar mais informações, não só pra você agora, porque pra você já tá bem dentro de si, mas pra fora, pro externo, porque você já saiu do nós. Você já saiu do eu, perdão, não é o nós. Você já saiu do eu lá, porque o eu já se encontrou. E agora o eu
que já tá para desenvolver o nós, precisa se encontrar de uma forma diferente. Então é igual num grupo. Eu ouço um tipo de música, agora eu vou ouvir 3 tipos de música. Porque assim eu me comunico melhor com outras pessoas que ouvem outros estilos de música. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Não gosto de falar, mas vamos lá. Na política, eu tenho uma escolha minha específica, porém eu não sigo as pessoas que da minha escolha, eu sigo o oposto. Por quê? Porque eu quero entender como eles pensam, como eles funcionam. Eu não quero alguém que concorde com tudo o que eu falo. Eu quero ouvir percepções diferentes da minha. Aquele grupo que eu já frequento, politicamente, vamos dizer assim, a gente já pensa igual. Então não tem discordância, raramente tem discordância entre um mesmo grupo, entre pessoas que pensam igual. Quando você vai para o oposto, e aqui são 3, tipo, tem direita, esquerda, centro. São 3 aqui também, 3 grupos políticos básicos, né? 3 grupos políticos. Aqui seriam assim, pesquisar sobre os 3. Talvez eu não tenha ainda eu não sei qual aqui politicamente eu me encaixo melhor. Talvez seja a direita, talvez seja a esquerda, talvez seja o centro. Eu não sei. Como que eu vou saber? Pesquisando como cada um pensa, o que cada um quer para hoje, para amanhã e depois de amanhã. É assim que funciona. Eu não só frequento grupos que só pensam igual. Eu preciso, para desenvolver o senso crítico, conviver com pessoas que pensam diferente de mim, tá bom? Então, acho que vocês entenderam, não é possível. Eu dei muitos exemplos, meus amores. 5 de copas. Tem mais uma cartinha aqui. Aqui me fala assim, o 5 de copas. Sabe aquelas certezas absolutas que eu tinha e eu já não tenho mais? É como se lá eu estava perdida e eu me encontro, aqui eu me perco de novo. Mas não é um perder ruim aqui, vocês vão entender, não é um perder ruim. Porque às vezes, quando a gente ouve muito, que tá dentro, vamos supor aqui, você tá dentro de um pertencimento de grupo, você tá dentro de um grupo aqui, que ali você sabe que você não você não duvida mais daquilo, né? Todo mundo pensa igual, eu me achei, eu me encontrei, enfim. Aqui no 5 de copas, fala que eu começo a questionar aquilo que eu tinha certeza. E isso é muito bom. Isso não é ruim. Isso é muito bom, porque faz você. O fato de você ter expandido aqui, nessas 3 percepções, você vê que a verdade não é absoluta. Cada grupo tem a sua verdade e não necessariamente que só um grupo tem uma verdade absoluta. É como se fosse um quebra-cabeça aqui. Cada grupo tem uma pecinha. E o questionar aqui, você volta a questionar aqui, tá falando assim, observa que você não tá questionando o que já te fez bem aqui, ó. Você não tá questionando o que já te fez bem aqui. Você tá questionando o fora, você não tá questionando o dentro. É diferente. O dentro ele já tá organizado, já se encontrou aqui de alguma forma. Dentro de alguma intenção que você escolheu aqui, seja religiosa, seja política, seja amorosa. Não dei esse exemplo, mas enfim. Vocês entenderam, né? Seja o que você escolheu aqui a longo prazo, que faz bem para você internamente, você vê que você pode questionar aqui externamente. Não é que você está questionando o que você já resolveu dentro, mas está questionando externamente. Então vamos por aqui, eu vou usar o exemplo da religião. Você vê que muitas são coerentes. Não tem algo ruim. Não é a religião em si. É mais as pessoas mesmo. Eu tô dando só um exemplo, tá, meus amores? E você consegue expandir a sua visão aqui. Você se torna uma pessoa mais crítica, mais analítica. E você consegue diferenciar, não sei o que aqui. Diferenciar alguma coisa que eu não sei. Ter mais discernimento. Você consegue ter mais discernimento aqui futuramente. Mas tá falando assim que esse questionar não é uma revolta interna aqui. Entendi.
Não é uma revolta interna aqui. É um... Ah, entendi, porque veio de política. É uma, entre aspas, uma revolta externa aqui de coisas que você não enxergava no eu, você começa a enxergar no nós. Quando eu tiro o olhar de mim, começo a olhar o todo aqui. E aqui eu vou tirar com o seu Zé, porque aqui vai vir algumas perturbações para você. Perturbações, você pesquisa assim, muitas histórias. O Whindersson comenta disso quando ele começa a viajar e ele começa a ver muitas maldades e muita pobreza e enfim. É nesse nível de questionamento aqui que você entra. Você sai do questionamento do eu, você começa a questionar o nós aqui. O nós enquanto sociedade, não só o eu enquanto eu, minha casa e minha família, mas o eu sociedade, o nós sociedade aqui. O eu é o nós é eu, minha família, e o nós, eu e sociedade. Tem muitos tipos de nós no mundo. Tem o nós, eu e mãe, eu e pai, eu e relacionamento, eu e filho, eu e minha comunidade, eu e meus vizinhos, eu e meu estado, eu e o meu país, eu e o meu planeta. São muitos nós. Nós. Não nós de... Nós também de entrelaçar um no outro, mas o nós no sentido do todo. Todo tem coisas que afetam somente a mim, mas tem coisas que afetam todo mundo. Tem coisas que afetam só o meu bairro, tem coisas que afetam o meu país e tem coisas que afetam o meu planeta. É nesse sentido aqui que você vai começar a olhar o nós. Eu vou tirar uma cartinha aqui, eu ia tirar com os gatinhos. Eu vou tirar com os gatinhos. Com os gatinhos aqui. Por que eu vou tirar com os gatinhos aqui? Porque quando você começa a abrir essa porta do nós, ela vem muitas perturbações. Igual o Whindersson comenta, tem uma outra pessoa que veio na minha cabeça também, que agora eu não lembro, que fala sobre isso também. O primo pobre também assistiu um vídeo esses dias, ele falando sobre doações, sobre ele ir lá e no lugar e ver para onde está indo o dinheiro que ele está doando. Ele tá presente mesmo. Ali ele tá fazendo o nós. Não tá só no eu. O canal dele é o nós. Quando ele compartilha coisas que ele já sabe para todo mundo, ali é o nós. Saiu 2 de copas aqui. Rainha de copas, imperatriz, temperança, 9 de copas, alta sacerdotisa. Nossa, muita energia feminina no fundo do baralho. Continuando. Tem ali também, tava assistindo uma reportagem que o Michael Jackson fazia muitas e muitas... foi a pessoa pública que mais fez voluntariado não, doações, enfim. Esse tipo de coisa, sabe? Pro mundo, no nosso planeta aqui. Eu tava assistindo algumas reportagens sobre isso. E foi uma das pessoas que mais tinham áreas diferentes. Então, vamos supor, crianças, idosos, sabe? Nesse contexto aqui. Vocês entenderam aqui, né? A abertura do 5 de copas, isso aqui não é ruim, não. Mas havia algumas perturbaçõezinhas na mente. E algumas revoltas também. 2 de copas aqui. Quando eu falei das perturbações aqui, eu tirei essa carta pra essa questão em si. Eu ia tirar com o seu Zé, mas pedi pra tirar com os gatinhos aqui. Continuar nos gatinhos. Meus amores, o 2 de copas, ele me fala assim... tem coisas que tá ao nosso alcance e tem coisas que não. O que estaria ao seu alcance aqui, por exemplo, a nível de país? Um exemplo. Eu não posso ir... Você tem que ver seu financeiro, você tem que ver sua mente, suas emoções, tudo. Você tem que ver tudo. Talvez você consiga ser um voluntariado perto lá no seu bairro, né? Aí no seu bairro você consegue fazer um trabalho voluntário. Mas talvez você não consiga doar um dinheirinho, sei lá, enfim, não preciso dar minha opinião. Um dinheirinho para uma instituição. Talvez você consiga doar seu tempo, mas não o dinheiro.
e você vai fazer o que você consegue fazer, o que está à sua altura para fazer. Eu falo que a minha doação mesmo é o canal do YouTube. As outras plataformas não, as outras plataformas é para trabalho. Mas a minha doação, a minha forma de voluntariado para o mundo é o meu canal do YouTube. É onde eu entrego tudo abertamente, democratizando, vamos dizer assim, o conhecimento que eu tenho, que pode ser que agregue uma pessoa. Se agregar uma pessoa, tá bom, tá ótimo. Se agregar mais, tá bom, tá ótimo do mesmo jeito, sabe? Então é nesse contexto. A minha doação é só o canal. Eu não consigo, igual o primo, viajar para um outro estado e fazer uma doação. Eu não consigo. Talvez futuramente, quem sabe, eu consiga? Pode ser. Hoje não. Hoje eu faço o que está ao meu alcance, que é o meu canal. Entendeu, meus amores? O meu canal é a minha forma de contribuição para o mundo. Eu não posso pegar responsabilidades, e eu tô dando meu exemplo para você entender. Eu não posso pegar responsabilidades que eu não dou conta. Politicamente aqui, o que eu posso fazer é ampliar minha visão e chegar lá na ONU e votar da melhor forma possível. Esse é o máximo que eu consigo fazer. Eu não consigo, sei lá, não sei. Eu não consigo colocar lá leis. Não, não é da minha função. Já tem pessoas lá no cargo delas que deveriam estar fazendo essa função. A minha função é eleger não, votar o mais assertivo possível para a pessoa que eu votar passar e chegar lá e fazer um trabalho bem feito. Entende? Tem limitações aqui, você tem que entender que você tem limitações. Faça somente o que está ao seu alcance, sem exceder o seu limite, tá bom? Porque coisas a longo prazo não mudam da noite pro dia. A palavra já fala, é longo prazo. Tá bom, meus amores? É isso. A Dois de Copas tá falando assim, saiba saber o que está ao seu alcance e faça o que você desejar e que estiver ao seu alcance. E se você precisar que cuidadamente, igual o Whindersson precisou, igual muitas pessoas precisam quando elas começam a ver as mazelas do mundo, é isso aí, vai cuidar, tá bom? Ficou muito específico, né? Eu acho, parece que ficou muito específico. Mas se você coloca sempre dentro da sua questão, quando eu começo com um exemplo, eu gosto de terminar com aquele exemplo, porque fica mais visível, mais fácil. Mas sempre coloca na sua questão de intenção, de espiritualidade aqui. Tá bom, meus amores? Um beijo, espero que tenham contribuído, tenham gostado da leitura. Cuida das suas perturbações externas. Elas é da vida, ainda mais porque você abriu uma porta do nós em sociedade, não só do eu. Não só eu e eu, mas o eu e o meu planeta. Né? Que ele precisa durar, né? O mais tempo possível. Depois de abrir essa porta do nós, precisar cuidar. Tá bom? E é isso. Meu contato fica na descrição. Caso você queira algo particular, se você se identificou com a leitura e comigo. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo.